Bem-vindo ao Conecta Mais. Aqui você se desenvolve, inspira e aprende com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, sou jornalista, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro e estou aqui com uma mulher maravilhosa, gente, é a Marla Camilo Tabelian, uma mulher incrível. Vocês já vão conhecê-la, tá? Antes de apresentar aqui, antes do nosso bate-papo, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Então, quero falar da Cuidar e Vitória, que é uma empresa que cuida de famílias, que cuida de pessoas que estão acamadas, quem faz pós-parto, por exemplo, uma pessoa idosa, quem precisa de cuidados, a Cuidar e Vitória cuida. E se você precisa aí de sua empresa, né, ou profissional autônomo, que precisa aí de contabilidade, a Casassi Contabilidade é uma empresa que cuida de negócios, Receita Federal, cuida de qualquer questão da sua empresa. O que você precisar, a Casassi Contabilidade, que fica lá em Jardim Camburi, no Plaza, eles estão preparados para atender a empresas. E agora a gente vai começar nosso bate-papo. Marla, seja bem-vinda. Obrigada, muito honrada por estar aqui com você, por esse projeto lindo também, né, do Eu Amo Meu Bairro, que já tem um bom tempo que já existe. Eu fico muito feliz porque traz grande união entre as pessoas e essa união em prol da gente conhecer o que o outro faz é muito importante. Eu aprendi muita coisa depois que eu comecei a atuar como tabeliã, ouvindo histórias das pessoas, ouvindo o que elas fazem. Uhum. E isso me trouxe vários insights, inclusive para eu aplicar lá no cartório, e foi muito produtivo para mim. Eu consegui, assim, ter insights que eu nunca teria se eu não estivesse convivendo e contando e ouvindo também, né, histórias de outras pessoas. Bacana. Marla, eu tenho certeza que você tem muita história para contar. E tem muita coisa na sua história, né? Muito projeto, muito processo que você já passou e que vai inspirar as pessoas que vão assistir o podcast. Exato. Falando nisso, e eu nem estava preparada para falar aqui, mas eu estou escrevendo um livro sobre minha vida. Que bacana. Exato, que vai sair em breve. Uhum. Então, muita gente vai ficar sabendo de coisas incríveis e de coisas muito profundas também. Bacana. Que é uma meta que eu tenho também de estar mostrando, né, o lado... Eu falo que o lado dos bastidores ninguém conhece, né? Mas mostrando o lado Marla, mulher humana, que também sente, que também sofre, que não é só essa força toda como muita gente acredita e que eu estou aqui como um ser humano que a gente está aqui para sentir. E nós mulheres, geralmente, quem empreende, né? A mulher que empreende, quem olha, vê como uma mulher que está imune a qualquer coisa, que é forte, né? Está ali se mostrando nas mídias sociais, estando nos lugares, né? Mas a gente também tem nossas fragilidades, né? Com certeza. Dia a dia. E eu acredito que uma das nossas maiores forças, né? Nós mulheres, e inclusive os homens também, eu falo o ser humano de um modo geral, a nossa maior força, e a gente realmente tem um empoderamento muito profundo quando a gente não tem medo de se colocar em vulnerabilidade. A partir do momento que eu aprendi isso na minha vida, que eu posso sim mostrar minha verdadeira essência sem ter medo, porque crítica a gente sempre vai ter. E muito da crítica fala mais da pessoa do que da gente. Então você aí que adora criticar, escuta bem o que você está falando, que isso às vezes é tão inconsciente dentro de você que você sequer sabe quão profunda isso pode ser, até uma dor que existe. A gente estava falando disso agora num podcast que a gente gravou com um psicanalista, justamente essa questão da crítica. Bom. Bacana, eu a vida inteira estudei fiz vários cursos, vários treinamentos sobre autoconhecimento. Eu tenho mais de 20 anos de estudos, então não é só direito, eu também tenho estudos na área de autoconhecimento. E é bem interessante isso, porque eu falo que a gente, quando está na parte de autoconhecimento, vai só até a página 2, né? Depois, quando é a parte de sentir as emoções, sentir raiva, sentir tristeza, sentir medo, e se permitir sentir, inclusive, prazer, a gente
se esbarra, porque se toca com muita culpa. Tem que estar tão forte, né? Mas esse é tema para outro podcast, não para o de hoje. Mas, Marla, você veio da onde? Você é de Vitória? De onde que você é? Eu sou goiana, mas eu cresci no Pará. Ah, é? Exato. Uhum. Eu fui em Goiânia para nascer, aí chegou lá, meu pai e minha mãe mudaram de ideia e eu já estava encaixada e tal, e eles, não, a gente vai querer que a Marla nasce lá em Catalão, que é uma cidade que tá a avó dela. Aí ainda andaram, mas porque naquela época não tinha asfalto como tem. Ainda andaram mais um pouco, chegaram assim, então eu quase que eu passei da hora. Na verdade, eu já tinha passado, né? Já tinha passado um dia da hora de eu nascer e graças a Deus deu tudo certo. Ai, que bom. Eu falo que eu queria muito viver, é por isso. Eu tava tão encaixada que meu rostinho nasceu até um pouquinho amassadinho, assim. Mas eu falo, não, é porque eu escolhi vir pra esse mundo pra viver. Então, isso aí. Não importava o obstáculo que viria, mas eu já persistir. Aí, ó, quem sabe, foi aí que eu... e talvez foi aí que eu aprendi a primeira frase, né, da minha vida, que eu sempre reforço com as pessoas, eu falo, persista até dar certo. Olha aí, eu tive um insight massa. Talvez eu já comecei com isso quando eu quis nascer. Porque eu falei, não, eu vou nascer, não tem problema que se é em Goiânia. E olha que meu pai e minha mãe saiu de Redenção do Pará. Eu já praticamente nos dias de nascer, andaram estrada de terra, chegaram em Goiânia, mudaram de ideia, foram para Catalão. Aí eu nasci. Aí você vê. E como que foi sua história parando aqui em Vitória? Você veio de lá para cá, você já morou em outros lugares, né? Ou não? Exato. Eu fiz faculdade de Direito e meu pai tinha um grande escritório, tem até hoje um grande escritório de advocacia. Na época que eu me formei, era o melhor da minha cidade. Hoje a cidade está enorme, então tem vários escritórios de advocacia tão bons quanto o dele. Só que na época eu tive essa oportunidade de estar advogando, já com o escritório formado. E quando eu comecei a advogar, eu percebi um descaso muito grande no atendimento do serviço público na época. Uma falta de respeito tremenda. E aí eu falei, pai, olha, não tem dinheiro no mundo que pague isso daqui. Ou eu faço diferente, ou eu vou fazer outra coisa. Então eu pensei, para eu mudar um pouco dessa realidade, o que eu poderia ser? E aí eu fiquei estudando um tempo para magistratura, e aí foi quando eu descobri os concursos de cartório, e eu me identifiquei muito, porque a gestão é privada, mas o serviço, apesar de ser público, a gestão é privada. Então eu tenho essa autonomia de gerir a estrutura do cartório conforme aquilo que é a minha convicção, que eu acredito que é o que vai dar certo ali. Então isso me motivou muito. Só que no começo eu acreditava que eu nunca ia conseguir passar, porque eu não passava nem para concurso de juiz, como é que eu ia passar para de cartório, né? Que era considerado um dos mais difíceis na época. Mas foi bem legal que um colega meu de sala falou assim, que nada, né? Difícil não, a gente estuda, é só a gente fazer o que a gente já faz. A gente estuda de 7 da manhã às 10 da noite, faz mediação, a gente faz pós, a gente faz eleição e a gente logo vai passar. Só que esse logo dele, ele não me deu quantidade de tempo, né? Isso é um termo muito subjetivo. Então, foram 11 anos até eu realmente... Eu passei com 3 anos de concurso, eu já tinha passado em Minas, no interior. Só que, assim, é um mito, tá, gente, de que todo cartório é milionário. Não é, a maioria é deficitário. Então, assim, eu fui pro interior e eu fui estudando e passando, e a cada estado que a gente faz o concurso, é um novo concurso. Como eu prestei em vários estados, eu ia passando e eu ia mudando. Eu falo que eu fui vida nômade por um tempo, e meu sonho sempre foi pegar um cartório na capital. E eu lembro que eu botei assim na porta do meu guarda-roupa, eu tenho um cartório na capital, eu tenho um cartório na capital. Eu não conhecia Vitória. Quando eu vim aqui, meu sonho era passar em Goiânia. Quando eu vim fazer o concurso de Vitória, eu falei... Aí eu mudei, risquei o papelzinho, eu tenho um cartório em Vitória. Eu não tinha ideia que o registro de imóveis de Vila Velha dava muito mais dinheiro
do que o cartório de Vitória. Senão eu tinha falado, né? Eu tenho um cartório de registro de imóveis em Vila Velha. Mas, sinceramente, eu não acreditava que eu fosse capaz de passar e pegar um melhor. E para você ver como a gente subestima, né? As nossas capacidades, assim. Então, eu, inclusive, o cartório que eu desejei foi justamente o meu que eu peguei, que era o piorzinho, o patinho feio, era o que não tinha renda praticamente nenhuma em vista dos outros. E aí eu precisei mudar o cartório de lugar e começar do zero. Isso foi muito trabalhoso para mim e eu precisei... E ninguém acreditou que eu fosse tomar essa decisão, porque eu deixei de pegar o registro de imóveis de São Gabriel da Palha, que estava super bem, para pegar o cartório que não faturava nada. Então, assim, muita gente naquele momento já achou que eu tivesse algum problema. Você passou no concurso como tabeliã? Eu passei no concurso e eu poderia ser tabelião ou registrador. Eu poderia escolher, na minha colocação, qualquer cartório que tivesse na lista, né? Mas aí você passa no concurso e vai trabalhar num cartório, é isso? Como é que é? Me explica mais. O concurso de cartório, você tem uma delegação, entendeu? O serviço é público, o Estado te dá uma autorização para você gerir e tudo que é arrecadado ali é emolumento, é tributo. Então, precisa passar parte para várias instituições. Então, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defesa. Então, várias instituições recebem. Então, quando você vê lá uma notícia, cartórios faturaram tantos milhões, eles colocam ali o valor bruto, eles não colocam que ali tirou várias partes para várias instituições, não colocam a despesa do cartorário. Então, a estrutura física é sua. Todos os custos, todas as despesas, todos os prejuízos é de quem gere o cartório. Não importa se ele deu lucro ou não. É minha obrigação repassar o tributo para o tributo devido todo mês. E não é esse negócio tipo, hoje deu prejuízo, eu não posso pagar. Não, não é sobre isso. É desorganização sua que não soube gerir, então... Ou você passa, ou você pode receber, inclusive, ou você vai receber um procedimento administrativo. Só que aí a vantagem, né, de eu ter tido essa coragem de ter escolhido o cartório na capital, que era meu sonho, eu sempre pedi a Deus, Senhor, eu quero um cartório na capital, eu quero um cartório na capital. Quando veio esse cartório para mim, e eu fiquei com muito medo de escolher ele, porque o outro já... no interior dava muito mais, eu já estaria com a vida ganha. Eu lembrei que eu tinha pedido para Deus um cartório na capital. Então, se Deus trouxe para mim, por que você vai mudar, né? É porque era para ser aquele. E, então, que eu seria capaz de fazer esse cartório ser diferente, rentabilizar. Então, assim... eu estava disposta a isso, e é bem interessante porque as pessoas, às vezes, querem algo, mas não querem pagar o preço por aquilo. Elas só querem resultado, né? Principalmente o resultado dos outros. Você está disposto a sustentar as suas escolhas até dar certo? Então, é bater no peito e falar assim, eu vou sustentar essa minha escolha até dar certo, e foi o que eu fiz. E teve momentos, assim, desesperadores, que aí meu pai começou a me ajudar, até que chegou no momento que ele falou assim, a partir do mês que vem, se render bem, se não render, não vou te ajudar mais. E eu lembro, como se fosse hoje, de eu pedir a Deus e falar assim, Senhor, eu não cheguei até aqui para afogar na areia da praia. Eu não admito esse cartório a partir do mês que vem não ter cliente. Eu não admito que isso aconteça na minha vida. E é tão interessante que quando você determina, quando você fica no vitimismo, parece que as coisas sempre dão errado, né? Mas quando você determina e fala, a partir de hoje eu não admito isso, e faz esse movimento, é incrível. Naturalmente as coisas vão acontecendo. Quando eu tomei aquela decisão, as coisas começaram a surgir, a aparecer. E o mais interessante de tudo, que meu sonho... Eu falava assim, porque, gente, eu sou de Goiás, cresci no Pará, então não tinha mar, né?
E eu, então, falava assim, Senhor, pega só uma beirinha de mar para mim, me ajuda a achar um ponto que eu consiga pagar o aluguel, mas que tem uma beirinha de mar. E eu passava em frente do ponto ali, que é, né, ali de frente o Pier de Iemanjá, e nunca... Eu olhava ali, achava que era uma portinha pequenininha, eu falava, isso não cabe um cartório, isso aí é uma lojinha de chocolate, no máximo que cabe. Até que que eu tenho várias histórias, assim. E por isso, gente, presta atenção. Quando algo der muito errado na sua vida, agradeça. Porque é algo muito mais Melhor, além, né? que vai sair. E eu tinha sido despejada, né? Então, o concurso não saía. E aí, o lugar que eu tinha ficado, eu falei, olha, eu não consigo fechar contrato com vocês, porque... Não sei se o concurso vai sair, eu já vim aqui 3 vezes, eu tive que voltar. Não posso fechar um contrato de 1 ano de aluguel com vocês. Eles falaram assim, então, isso era numa sexta, eu com um bebê de 6 meses, um menino de 3 anos e uma babá, sozinha, sem ninguém, sem um familiar aqui. Eles viraram para mim numa sexta-feira e falaram, você tem até segunda-feira para tirar suas coisas daqui. E a faxineira do lugar que eu fiquei... Porque eu fiquei num lugar que tem um hotel que eles alugam vários flats, né? Então, eu fiquei num desses lugares, desses flats lá. E a faxineira gostava muito de mim. Ela trabalha comigo até hoje. E eu me emociono porque ela virou para mim e falou assim, Marla, vou conversar com a dona Maria Rita. Vou ver se ela consegue arrumar um lugar para você. E aí, tipo assim, aí eu liguei para ela sexta-feira à noite, isso, no sábado. Ela comprou até mix para fazer papinha pro meu filho. Que lindo! E essa senhora que, né, que falou da dona Maria Rita, falou assim, e eu tô indo embora com a senhora para onde a senhora for. Ai, que lindo, gente. Eu vou trabalhar para a senhora. Aí eu lembro de falar assim, dona Senir, eu não tenho condição de pagar um plano de saúde para a senhora, como é que você vai sair daqui? Aqui você tem plano de saúde. Ela não importa. E ela tem muita fé, sabe? Ela fala, não importa, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Só que qual que foi o bom disso, de eu ter sido dispensada, né? Eu lembro que eu deitei assim no chão, quando a pessoa virou pra mim e falou isso, ela saiu. Eu lembro de eu deitar no chão porque eu já tava fraca, porque eu amamentava com 2 crianças, uma babá tendo que resolver tudo, pesquisar ponto de cartório, várias coisas. Porque você tem que fazer todo um planejamento estratégico, senão você perde muito dinheiro, contratando funcionário. Eu lembro que eu tinha contratado um monte de funcionário de última hora, e eles falaram que não ia ficar mais comigo. Então, tudo isso aconteceu. Eu lembro que eu falei assim, deitei no chão. Falei assim, Senhor, não tenho mais forças. Agora eu entrego. Agora eu entrego para o Senhor. E agora o Senhor toca o que for, resolva o que for necessário, porque eu não tenho mais forças nenhuma para tomar mais nenhuma decisão. E olha que lindo. A Maria Rita falou para mim do ponto, de frente ao cartório que eu passava, né? O ponto que é o cartório hoje. Gente, que é de frente ao mar. Eu nunca, na minha vida, imaginava que eu fosse conseguir. E na época eu consegui negociar um valor muito bom. E ela, por que você não vê aquele ponto de frente ao mar? Eu falei, não, aquilo é uma portinha, não cabe. Ela, não, é enorme, era Unimed lá, ele é até no fundo. Eu falei, não acredito. E ele já tinha todo o cabeamento de rede, já tinha... Eu economizei, gente, muito dinheiro, vocês não têm ideia. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Se eu não tivesse sido despejada, eu não tinha conhecido Maria Rita que tivesse me dado essa indicação, porque eu passava lá em frente, eu não sabia que aquele ponto era grande assim. E ninguém me falava do ponto. Deus é maravilhoso, né? Nossa, então assim, por isso que eu falo, gente, quando você... E outra, lembra que os funcionários que eu tinha selecionado, ninguém quis ficar comigo, e assim... E aí, do nada, uma pessoa, né, que tinha um ponto em cima do cartório, lá botando ar-condicionado, e tava realmente incomodando, fazendo muito barulho toda hora, né? Reforma não é fácil. Uhum. E ele...
era ex-marido de uma das minhas... de uma das pessoas mais incríveis que apareceu na minha vida, que me ajudou muito, né? A crescer com cartório, que é a Aline. Então, assim, se ele não tivesse ido lá brigar comigo, aí ele brigou com o meu substituto, falou assim, olha, tá fazendo muito barulho, não tô gostando disso. Aí, quando eu cheguei lá, aí eu, nossa, me desculpa, onde que eu coloco o ar, como é que eu posso fazer? Porque eu falei, cara, já não tá fácil minha vida, eu ainda vou criar desarmonia aqui com o vizinho, não posso. Aí ele ficou tranquilo, assim, aí ele virou pra mim e falou assim, eu conheço uma pessoa muito boa, assim, eu lembro dele falar esse termo, ele é trator pra trabalhar, você podia conversar com ela, então tá vendo como assim, imagina se eu chego lá, se eu xingo ele, se eu brigo com ele, se eu bato de frente, não tinha tido essa outra oportunidade, e é sobre isso que eu também quero falar pra você que tá me ouvindo aqui. Olha, eu fui despejada e eu consegui com um lugar maravilhoso para eu ficar, que a mulher arrumou toda uma estrutura para mim e ainda ajudou o ponto do meu cartório. Se eu fosse uma pessoa que lamentasse, talvez eu não teria tido essa oportunidade. Depois, a pessoa que veio questionar a minha instalação e tal, poderia ter brigado e falado, não, estou no meu direito, está no horário, não. Eu busquei ter humildade de conversar com ele e ele me indicou outra pessoa. Eu estava sem funcionário nenhum, ele foi lá e me indicou pessoa para trabalhar para mim, que está comigo até hoje, que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então, assim, tem várias histórias, assim, sabe? Que, cara, você confiar, ter fé em Deus e entender que o que de ruim acontecer na tua vida é porque é pro teu bem. E você sabe onde que eu tive esse insight? Quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu entrei para fazer comércio exterior. O que eu queria era direito internacional, comércio exterior. E naquela época que eu entrei na faculdade, há muitos anos atrás, não tinha em qualquer faculdade, assim, não tinha faculdade igual tem hoje. Uhum. Então, meu pai e minha mãe falou, faz direito e depois você se especializa e tal. E aí eu sempre fui muito ativa. E aí eu comecei a procurar emprego. E meu sonho era trabalhar numa indústria de exportação de couro. E gente, quando eu quero uma coisa, eu infernizo a vida das pessoas. Coloca na cabeça e... Eu infernizei, eu mandava e-mail pro presidente, sabe, para todo mundo para me contratar. E eles me contrataram. Eles me mandaram embora no dia seguinte. E eu devia ter ali meus 16 anos de idade, porque foi logo que eu entrei na faculdade. Com todo respeito, eu xinguei Deus. E eu esperneava, igual uma criança birrenta. Eu lembro, gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu esperneando no chão. Não é justo comigo! E não sei o quê. E, gente, eu lembro de eu xingar tanto Deus, assim. E eu esqueci daquilo. E aí eu comecei a fazer estágio em vários lugares. Eu fui assessora de juiz por um tempo. 2 anos depois, quando eu fui assessora desse juiz, eu peguei um processo e a minha função era, quando o juiz dava uma analisada e tal, ele via que não era caso de seguir, a minha função era extinguir com os processos. Aí ele tinha analisado e falou, olha, esse daqui é para extinguir. Conclui aí, por favor. Quando eu pego o processo, era a indústria. Foi como se o chão tivesse saído dos meus pés. E aí, eu me emociono de novo. Uhum. E aí veio uma voz e falou, minha filha, eu conheço como você é perseverante. Você ia se dedicar tanto para esse lugar, ia ser em vão, porque hoje você seria demitida e todo o seu esforço teria ido por água abaixo. Por isso que eu deixei você conseguir, para você ver que você é capaz de conseguir o que você quiser. Mas também te mostrei que nem tudo que você quer é o que você precisa. É o que é melhor para você. Então, aí eu voltei, porque, tipo, nossa, minha vista escura é uma sensação de morte, gente, quando a gente toma consciência de coisas profundas na nossa vida. E eu já tive vários insights, assim, de coisas que aconteceram. Assim, minha vida é um livro, uma história bem interessante.
eu jurei pra mim naquele dia que tudo quanto é coisa ruim que acontecesse na minha vida, eu tinha certeza que lá na frente eu ia entender o motivo. E eu lembro que aí eu fui estudar para delegada federal. Né, até quando eu estava naquela questão, tipo, o que eu decido e tal, antes de eu estudar para juiz, eu também estudei para delegada federal. Porque eu pensei, alguma coisa que eu passar, eu vou trabalhando, ganho meu dinheiro e depois eu defino o que eu quero realmente. E eu sabia muito de penal, assim. Só que aí eu fiz para delegado de Brasília, que ganha o mesmo salário que um delegado federal, e eu sabia tudo, só que a prova foi muito extensa. E eu, muito nervosa, me deu uma diarreia. Pensa você com uma diarreia daquelas piores cólicas do mundo, e eu não podia ir no banheiro, porque senão eu não ia conseguir terminar a prova, porque a prova era muito extensa. Então eu respondi toda a prova, eu sabia tudo, gente. Na hora que eu fui entregar a folha de resposta, na hora que eu terminei de rascunhar, que eu fui passar limpo, eu tinha feito todo o rascunho na folha original. Me deu um mal-estar tão grande ali. Aí eu falei, não deve ser porque eu não vou passar nisso daqui, com certeza. Porque não é possível que Deus ia deixar eu fazer um erro desse e tal. E eu tinha passado, mas fui reprovada, porque eu fiz na folha errada. Aí veio de novo aquele mal-estar tremendo, aquela frustração, e aí eu lembrei do dia que eu prometi. Que você não ia mais reclamar, né? Aí ele veio, gente, e é incrível, se você já experienciou isso, não sei, é incrível, é como se, tipo assim, ligasse uma tela de TV na minha frente, assim, e começasse a passar um filme. Então, na hora que eu fiquei super frustrada, chateada, tipo, arrasada, aí minha vista escureceu e apareceu aquela cena. Eu assumindo o compromisso que se um dia acontecesse algo muito ruim, é porque lá na frente eu ia entender que aquilo era o melhor naquele momento. E hoje eu entendo. Porque se eu tivesse passado para delegada, eu ia ser delegada e eu não tenho perfil nenhum. Eu sou tipo... Eu sou essa manteiga derretida, sabe? Por mais que... Você já reparou que, às vezes, a gente acha que a gente quer estar no controle da nossa vida, mas a gente esquece de deixar também nas mãos de Deus para Ele direcionar? Isso é um exercício diário. E eu falo que é um dos meus maiores desafios nessa vida, porque... E talvez não só meu, como da maioria das pessoas, a gente quer dar conta, quer que seja do nosso jeito, e nem sempre o nosso jeito é o melhor pra gente, né? Então, por isso que eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço uma oração, oro, converso com Deus para ver se realmente é aquilo ali que Ele quer e coloco nas mãos dele. Porque se tiver que ser, aí tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Se não vai dar certo, né? Não tem como eu direcionar o que Ele quer para mim. Georgia, ao longo de tantos anos de experiência e dedicação, a conclusão que eu cheguei é que quando é realmente algo que está de acordo com o nosso propósito de vida e com aquilo que a gente quer verdadeiramente lá do fundo do nosso coração, é leve, não é sofrido. Pode ser algo bem cansativo, bem desgastante, mas você vai estar fazendo com amor, com felicidade, com dedicação, vai ser bom, com prazer. Então, se você que está me escutando aqui está sentindo que está muito pesado sua vida, que não sei o quê, talvez você não está no caminho certo. Porque por mais difícil que seja algo que a gente esteja fazendo, se aquilo realmente está dentro do nosso propósito, a gente vai fazer com alegria, com prazer, com vigor, porque a gente sabe que aquilo é parte do percurso, porque o saborear o trajeto é a diferença. O resultado é só a consequência. Porque depois que você tem o resultado, é igual o jogo de videogame, você quer saber qual é a próxima fase. Eu tô até assim um pouco emocionada também, porque hoje eu saí de casa e falei com Deus, falei assim, Deus, que esse podcast de hoje seja bênção na vida das pessoas. E está sendo, tá? O seu depoimento, né? O seu testemunho, está sendo testemunho. Está sendo bênção na vida das pessoas. Quem assistir, você que está assistindo aí, eu tenho certeza que vai tocar seu coração e vai transformar a sua vida. Porque às vezes a pessoa está ali, né, está sofrendo, porque quem empreende sofre muito, né?
A maioria das pessoas sofre muito. Porque ela se sente solitária, se sente... não tem quem ajude. Geralmente quem trabalha sozinho, né? Acha que está na solidão ali, está se esforçando muito, não está chegando aonde quer, tal, e esquece de colocar nas mãos de Deus. E o que eu recomendo também é que você trace quanto é que você quer, mas que seja algo que realmente está dentro da tua realidade. Que não adianta você falar assim, eu quero ganhar 300 milhões no ano que vem, se você olhar para isso e falar, não acreditar. Então tem que ser algo realmente palpável. E é interessante que quando você define naturalmente, define um valor real que seja palpável, ou define um projeto real que seja palpável, dá certo. Nossa, e é bem interessante. E vou dar um exemplo, tá? Para vocês, assim, um exemplo simples. Não precisa ser muito detalhe, dar muito detalhes, não precisa ser tão detalhista nas coisas, porque quanto mais detalhe você dá, mais difícil fica do universo harmonizar e entregar para você. Então, só entrega para o universo o resultado final. Vou dar um exemplo aqui do seu podcast. Olha, universo, eu quero que esse podcast toque pessoas que realmente precisam ouvir essa mensagem. Todas as pessoas que você acredita no Brasil que precisam ouvir essa mensagem, que esse podcast chega, sei lá. O como o universo dá jeito, gente. Aí você deve dizer, tá fácil, né? Então ela cruza o braço e espera. Não é sobre Tem ação, né? Não é sobre isso. É sobre você mandar para o universo o que você realmente quer verdadeiramente para sua vida. O como naturalmente vai aparecendo. Eu vou te dar um exemplo meu pessoal. Gente, eu tenho vários negócios, várias coisas, e às vezes fica muito cansativo da conta. Georgia, eu fiquei pensando assim, nossa, Georgia é perseverante, porque ela manda mensagem para mim, eu demoro a responder, e não é por maldade, é porque realmente eu otimizo muito meu tempo para conseguir fazer tudo o que eu faço. Eu faço várias coisas. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? E aí eu tava disposta a desistir das minhas redes sociais, né? Porque uma das minhas metas é ajudar advogados a rentabilizar. Porque realmente eu uma vez recebi uma mensagem, proposta de emprego para advogado ganhar 2.000. Eu achei aquilo um absurdo, e aí eu conversei com um amigo meu, quanto você tá contratando lá no seu escritório? Ele, 1.800. Eu fiquei arrasada com aquilo, por quê? É uma dedicação de 5 anos, passa na prova fodida da OAB, para depois você desistir tudo e trabalhar, sendo que tem o extrajudicial, gente. Que qualquer conversa de beira de esquina, uma pessoa vai contar uma situação dela que ela precisa se resguardar, que ela nem sabe disso. Então, eu criei mesmo um método que chama Elite Extrajudicial, que eu ensino o advogado a sair do zero e faturar muito mais que 10.000 por mês. Porque eu tô ali no cartório, eu consigo enxergar várias situações de que é muito simples do advogado tá ali. Olha um exemplo muito simples, gente. É muito comum você estar no churrasco e a pessoa tá comemorando porque ela comprou a casa dela. E às vezes ela comprou com um simples recibo e tá achando que tá tudo certo. Às vezes tá com dívida isso. E você, como advogado, vai falar assim, interessante, você fez escritura pública, então tá tudo certo, registrado. A pessoa vai olhar para você com cara de paisagem. Ali já é uma oportunidade de negócio. E poucas pessoas sabem disso. Por quê? Porque não viveram essa experiência e não conseguem ter esses insights. E eu não ensino só a teoria, eu ensino passo a passo. É uma mentoria? É um curso online, então você pode assistir em qualquer momento que você tiver na tua casa, e eu garanto que com apenas 2 horas de dedicação diária, você consegue, sim, rentabilizar muito mais de 10.000 por mês. E aí eu estava disposta a desistir desse projeto, porque é dedicação, é tempo. Eu falei, cara, é um sonho, ajudar os advogados a sair das faculdades e já começar a ganhar dinheiro. Só que, cara, eu já tenho meu cartório para cuidar, eu já tenho outros negócios, e é dedicação, e tá cansativo, entendeu? Então, esse projeto aqui, eu vou desistir dele. Já estava até conversando com a minha equipe. Falei, olha, lembra de falar para o universo? Lembra do que eu falei para o universo, gente? Eu falei para minha equipe, olha, se em 6 meses a gente não conseguir organizar. Aí, eu às vezes precisava coordenar a equipe e tal, e eu não conseguia fazer isso tudo. Aí, naturalmente, eu conheci uma equipe
para gerir para mim. Então, não precisava ser eu estar conversando com todo mundo, corrigindo tudo. Então, aí eu encontrei uma equipe maravilhosa para estar liderando, fazendo planejamento para mim. E aí, ficou mais leve. Lembra de eu te falar? Quando tá mais leve, é porque vale a pena. Ficou mais leve, porque eu não precisava estar no operacional. Eu fiquei só no planejamento. Então, ficou mais leve. Realmente fica mais leve. E mais, para você ver como o universo vai te dando sinais se você tá no caminho certo ou não. Quando eu tava prestes a desistir, primeiro eu conheci essa equipe maravilhosa, que agora tá ficando tudo muito mais leve para mim. E segundo, uma grande amiga falou assim, Marla, eu acredito tanto naquele projeto seu, eu gostaria muito de fazer parte. Tem como eu estar te ajudando de alguma forma com relação a isso? Eu falei assim, demais, e eu ainda estou disposta a te dar 50% de qualquer coisa que vir, porque eu já estava disposta a largar tudo isso. Você viu como quando você tá no caminho certo, as coisas acontecem? Então, no momento que eu falei assim, chega, universo, não tô mais afim, porque tá pesado, né? Tava pesado. Apareceu pessoas maravilhosas que tornou tudo muito leve. Então, quão pesado tá a tua vida hoje? E como você pode fazer, né? Como você pode delegar parte das coisas que você faz durante o seu dia para a tua vida ficar mais leve e para você conseguir pensar mais de forma estratégica como ganhar mais dinheiro. É sobre isso. Porque às vezes, quando a gente está muito no operacional, a gente não tem tempo de pensar como criar mais. E um líder, ele precisa de tempo para pensar. E para isso, precisa, inclusive, descansar. Então, se você tá só na fazeção, sem descansar, olha, talvez você não tá no caminho certo, porque você não tem tempo pro teu cérebro relaxar. E só quando você tá nesse espaço... Não tem tempo nem de ganhar dinheiro, né? Exato. É porque você... Aí vem aqueles teóricos que falam assim, não, você tá muito na escassez. Tá? O que é tá muito na escassez, né? É bem interessante isso. Como eu te disse, eu tenho mais de 20 anos de estudo no autoconhecimento. É sobre você não acreditar nesse potencial que existe. Aí você diz, a gente sofre muito, empresário sofre muito. Por quê? Primeiro porque a gente vive num país que foi tomado, foi roubado. Então, a gente inconscientemente... Porque no nosso DNA, gente, tem registros, isso é cientificamente comprovado, de experiências que os nossos antepassados tiveram. Isso fica impregnado no nosso corpo. Então, muito do que a gente sente não é da gente. É o que a gente trouxe da nossa ascendência. Então, fora o modelo mental, né? É aonde a forma que você enxerga as coisas. É aonde você entra para dentro de si, tira um tempo para você e fala, peraí, até onde isso é verdade? Ou isso é medo? É medo de eu olhar para frente e falar assim, não, mas vai dar certo, porque eu estou disposto a fazer até dar certo. Porque eu falo que o mais desses meus processos todos de autoconhecimento, o mais difícil para mim foi me permitir sentir medo, sabe? E você, é difícil para você sentir medo? Então, assim, é muito tranquilo eu sentir raiva. E é sobre sentir, tá, gente? E é muito... eu quero, inclusive, falar como que eu auxilio meus colaboradores lá no cartório. Às vezes você tá lá no controle o tempo todo, né? Então, medo, ele... É medo de perder o controle, às vezes, também, né? Eu levei muito tempo, tá, gente? Muito tempo, porque eu fui criada para ser forte. Desde criança, eu não podia chorar, sentir medo, sentir tristeza, sentir raiva. Eu precisava ser forte. Por quê? Quando minha mãe estava na barriga da minha avó, meu avô morreu. Minha avó na roça, sozinha, com uma filha mulher, né? Porque lá eles falavam, Thelma, você com uma filha mulher e grávida de outra criança. Nossa, como vai... Geralda, né? Geralda, você grávida de novo, como vai ser da sua vida? Então, naquela época, ser mulher era um fardo. Então, quando minha avó ouvia isso, ela já sentia, minha mãe já se sentia rejeitada ali dentro. Então, ela E ela ouviu isso durante a vida dela inteira. O que minha mãe criou para ela? Eu preciso ser forte, dar conta igual um homem.
E minha mãe faz coisa que nenhum homem faz. E aí eu fui do mesmo jeito. Quando eu fui nascer, meu pai queria que eu fosse homem também. Então eu já nasci, eu lembro que eu ia pra fazenda do meu pai, tudo que eu queria, gente, quando eu era adolescente, era cuidar da fazenda do meu pai, vacinar gado. Gente, eu dirigia até trator, vocês não têm ideia da minha outra versão. Só que meu pai falava assim, não, filho, isso não é serviço de mulher. Então, o que eu criei pra mim? Então, minha mãe já tinha vindo com aquela convicção. Aí, que eu criei depois pra mim, eu preciso ser forte. Então, eu não me permitia sentir medo, sentir tristeza, sentir raiva. Eu sempre tinha que dar conta de tudo, né? E aí, só que o que acontece quando a gente coloca essa armadura na gente? A gente também não consegue sentir alegria na vida da gente. Uhum. E é sobre isso. Quando a gente se permite sentir o prazer que é viver a vida, a gente também precisa se permitir sentir raiva, tristeza, medo. Então, quando as pessoas falam sente raiva não é aquele filho da puta do fulano. Não é sobre isso. Você tá expressando e jogando energeticamente, acredite você ou não, em outra pessoa. Você não tá percebendo que é mais sobre você do que sobre o outro. O que tocou em você tão profundamente que você se permitiu entrar em desequilíbrio? Porque quando a pessoa é insignificante pra gente, ela pode falar o que for, que você liga, desculpa, eu gosto de falar os termos porque é forte mesmo, você liga o foda-se e tá, desculpa de novo, cagando porque a pessoa tá falando. E eu gosto de usar esses termos justamente pra impactar, porque é assim, é literalmente assim. Se você se incomodou, é porque tocou em algo que você precisa olhar. Então, quando alguém faz você sentir muita raiva, é mais sobre você do que o outro. Por mais pior que seja a coisa que a pessoa fez. Eu vejo muita questão do perdão, né? Porque às vezes a pessoa está reclamando muito da outra, porque a pessoa fez isso, fez aquilo outro, mas você perdoou, né? A questão do perdão. Perdão é muito forte. Eu utilizo para minha vida o seguinte. Às vezes a palavra perdão raiva, pode ser forte, mas talvez a expressão não seja tão forte. Eu visualizo o perdão como a compaixão com o outro. Uhum. No seguinte aspecto, eu tô com raiva, você fez um negócio que me deixou com muita raiva. É mais sobre mim do que sobre você. Uhum. Então, eu sinto a raiva no meu corpo. Então, eu vou para um espaço reservado e me permito sentir aquela raiva. É sobre mim, não é sobre o outro. Não é lembrar do outro. É sobre me permitir sentir. Então, geralmente, o que eu faço? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente quando a gente tá com raiva, a gente quer gritar. Tomem cuidado, porque você sentir é sobre você também cuidar de si, não destruir nada na tua casa e nem machucar ninguém ao seu redor. Então, geralmente, o que eu faço? Eu pego um travesseiro e costumo bater essa parte assim, sabe? Eu costumo chacoalhar assim, o corpo para movimentar, porque em inglês, emotion é emoção em movimento. Quando você se permite se movimentar assim, você sente essa raiva e logo ela passa. Agora, quando a gente fica segurando para não sentir, ela intensifica. E quando geralmente ela pode trazer alguma coisa para você, para sua pele, para o seu corpo, se você não sentir. A raiva, gente, né, é uma informação de limite. É onde você fala, chega, a partir daqui não dá. Ou ela é uma atitude de ação. Você já viu o cara que tá levantando peso? Você acha que ele tá lá em paz, ele busca toda a raiva dele e faz... Então, raiva também é uma energia de ação. Então, é bom, é positivo sentir raiva. Desde que você saiba focar. Tá, eu tô com sangue nos olhos, então eu vou criar toda a melhor estratégia para eu faturar muito dinheiro hoje, porque eu não quero passar dificuldade nunca na minha vida. Uhum. É sobre isso. E quando você sente medo, o medo é para você enxergar o melhor caminho. Então, por exemplo, se tá passando uma cobra na tua frente, se tu não tem medo, tu vai passar em cima da cobra, ela vai te picar. Se você não tem medo, você vai pular de um prédio, você vai se matar quando você ficar mal. Então, o medo serve para isso, para nos guiar, sentir. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui para sentir.
Se você chama uma pessoa de desumana, o que você quer entender com aquilo? Que a pessoa não se permite sentir. Então, tá tudo bem sentir raiva, medo, tristeza, sabe? Aí você fala, pô, mas tristeza, o que é tristeza? É regulação do teu corpo. Se você passa por uma situação muito triste, se permita chorar. Porque teu corpo tá se autorregulando. Caraca, tu passou por uma situação muito triste, tu perdeu uma pessoa super querida, ou você se frustrou com algo que realmente era super importante pra você, tá tudo bem chorar, chora, sabe? E é sobre isso. E como a gente acha que a gente tem que ser forte o tempo todo, o que a gente faz? A gente trava e o que acontece? Somatiza do nosso corpo. Aí vem gastrite, vem, né, úlcera, vem câncer. E eu acredito muito nisso, que o que a gente não se permite, o corpo somatiza de alguma forma. O corpo fala, né? De alguma forma. E aí, olha que interessante, que aí eu tenho até esse projeto de... Quando eu passei no cartório, eu falei assim, Senhor, me permita pegar um cartório na capital que eu realmente vou fazer diferença na vida das pessoas. Eu garanto. Eu faço esse compromisso com o Senhor. Então, eu sempre tive muito nesse movimento, sabe? Assim, de ver o que mais que a gente pode fazer. E eu enxerguei, e eu achava que era muito simples, que era só dar qualquer treinamento para os funcionários, que ia estar todo mundo atendendo bem. Porque eu pensava assim, não, é só sobre atender bem. Serviço público, lembra que eu passei raiva no serviço público lá, quando eu advogado? Eu pensava assim, muito, né? Tipo assim, muito arrogante da minha parte, hoje eu reconheço, muito arrogante. Eu tipo, serviço público é tudo uma merda mesmo, eu vou dar um treinamento, vai ser bom, vai ser referência e tal, vai dar tudo certo. E eu vi que o buraco era mais embaixo. Eu dava treinamento para os colaboradores e nada melhorava. Até eu conseguir entender, num dia, até com a Flávia, que ela fala sobre o exercício da felicidade. Falei assim, Flávia, eu quero que você traga esse método de exercício da felicidade para os meus colaboradores, porque eu tenho percebido que tem algo diferente, que não tá dando certo, então eu quero ver, talvez a vida deles sendo mais felizes, vai melhorar. E aí, quando ela começou, ela fez uma pergunta e falou assim, o que te faz feliz? Eu fiquei impactada, porque eu tinha mais de 20 anos de estudo no autoconhecimento e eu não sabia o que me fazia feliz. A partir dali, minha vida também mudou completamente, mas aí é tema para outro podcast, sabe? E a partir dali eu entendi que o meu colaborador, ele só vai conseguir dar um atendimento realmente humanizado se ele estiver bem. E eu só vou conseguir liderar a minha equipe se eu estiver bem. Então, eu falo que eu tenho um método de gestão humanizada que ele é uma tríade. E olha que a tríade é divina, né? Pai, Filho, Espírito Santo, tem a trindade. Então, assim, e veio esse insight. Eu falei, caraca, se eu tiver mal, não adianta o líder tá mal, que a equipe não vai estar bem. Se a equipe tiver mal, cara, se a pessoa tá com conta pra pagar, problema, empréstimo, uma mulher xingando o cara, sabe? Como é que você vai achar que ele vai estar ali ouvindo o cliente? Você já percebeu que às vezes você tá tão mal que a pessoa tá conversando aqui com você, você tá longe, pensando só nos problemas? E é sobre isso. Gente, serviço público é muito puxado. Então, já é uma pressão muito grande, porque a responsabilidade é muito grande. Agora pensa, você com uma responsabilidade tremenda e ainda com um monte de problema em casa, sabe? E eu acredito que a partir do momento que a liderança tá bem, né? Porque a liderança, eu falo só que a liderança tem pessoas que me representam. Que meus colaboradores estão bem, a gente consegue, inclusive, ajudar a própria sociedade. Que é o terceiro pilar que eu tô começando a implementar agora. É a própria sociedade, junto com a gente crescer junto, a gente pensar como a gente pode ajudar aqui. Como a gente pode ajudar quem realmente está precisando. E aí você vem com essa gestão humanizada para poder trabalhar a sociedade que entra ali. Que, consequentemente, trabalha a sociedade como um todo. Exato. E é um projeto que eu falo que não vai ser agora. Eu acredito que tudo que eu tô plantando agora porque acaba sendo uma cultura, né? Vai ser... Gente, eu falo que eu já colhi muito, porque eu não acreditava que tanta coisa fosse ser possível tão rápido. Só que é algo que eu tô criando para outras pessoas, para outras gerações seguir. Porque mudança de uma cultura, a gente não faz do dia para a noite. Isso necessita de tempo e necessita que as pessoas à nossa volta realmente abracem nossos valores. Então, no começo, quando eu falava sobre isso,
Meus colaboradores não acreditavam, achavam que era, tipo, tudo puro marketing, sabe, assim. E a partir disso, eu também escolhi ajudar quem realmente quer ser ajudado, tá? E gestão humanizada não é sobre assistencialismo, gente. É sobre autorresponsabilidade. Então, eu falo que a minha gestão é uma gestão horizontal. Todo mundo ali da equipe tem poder de voz. Aí você deve falar, Marla, piada, né? Porque o seu substituto ganha muito mais. Eu estou falando liderança, gestão horizontal, poder de voz. Eu não estou falando da mesma responsabilidade. Quem tem responsabilidade maior, justo, nada mais do que justo do que ganhar mais. Mas agora, a orientação que a pessoa da faxina der sobre algo super importante tem o mesmo peso do que a liderança. Se ela chegar e falar assim, olha, realmente da forma que está a estrutura do atendimento ali na frente, não tá legal, as pessoas estão ficando desconfortáveis. Se a liderança virar para mim e falar assim, eu não tô achando isso, eu boto os dois do lado um do outro e falo, mas espera aí, eu quero entender. E é sobre isso. Por quê? Porque a pessoa que tá lá na frente sabe muito mais do que eu. Gente, não adianta. A pessoa que bate o carimbo de reconhecimento de firma todos os dias sabe muito mais do que eu, que sei a teoria, estudei 11 anos. Porque é ele que está em contato direto ali com o cliente. Então, ele sabe muito mais do que eu sobre as necessidades de um melhor atendimento para o meu cliente. E é muita arrogância da minha parte eu achar que eu vou sentar ali no balcão e achar que eu vou ser melhor do que ele para estar fazendo serviço que eu não vou. E é sobre saber a responsabilidade de cada um no seu lugar. Da mesma forma que se eu botar ele... Eu até acho muito engraçado uma história, né? Você tem quantos funcionários? Eu acredito que 22, né? É uma equipe grande. É. Porque entrou algumas pessoas agora e eu não parei para calcular. E o mais interessante que eu penso é o seguinte, e é sobre isso, por exemplo, tem uma menina muito boa lá, que ela chegou para mim uma vez desesperada, falando assim, Marla, eu tô preocupada porque eu não tô dando conta do serviço e eu não sei mais o que fazer. Aí eu falando com ela, olha, eu tô selecionando pessoas, fica tranquila que vai dar certo. Aí eu falei assim, mas fica tranquila mesmo, se não aconteceu ainda é porque a gente ainda tá olhando e tal, e ela desesperada, querendo dar, pra você ver, né, a pessoa quando quer, comprometida, ela né? vai e fala, eu falei assim, eu tô com outras questões, eu tava com uns problemas muito sérios pra resolver, muito sério, assim, eu cheguei a cuidar de outro cartório aqui, então, tipo, teve uma época que eu tinha muita coisa complexa para resolver. Aí eu falei assim para ela, fica tranquila que eu só não te passo tudo que tá acontecendo, porque se você tá preocupado porque não tá dando conta do serviço que chegou hoje, se eu te passar o resto do que tá acontecendo hoje, você... E ela tinha parado no hospital, inclusive, de tão nervosa que ela ficou. Eu falei assim, faz o que você dá conta. A gente explica pro cliente que, infelizmente, hoje... por conta de falta de funcionário, né? Porque às vezes você tem funcionário que pega atestado e acumula, né? Infelizmente isso acontece em qualquer lugar. A gente explica para o cliente que aconteceu isso está fora do nosso alcance, faz o que você dá conta, porque tem outras questões muito mais complexas que eu preciso resolver hoje. Com relação a isso, a gente realmente vai precisar aguardar até semana que vem. Aí ela ficou assim, sabe? Aí depois de um tempo, eu coloquei ela, inclusive, na liderança. E hoje, que ela vê tudo que acontece com os bastidores, hoje as coisas pegam fogo lá e ela tá plena. E o mais interessante é que eu trouxe alguns profissionais muito bons, né, comigo, depois que eu entreguei o carro, porque eu só fico por um tempo, né, a gente só pode assumir um cartório. Então, eu fiquei nesse, porque como existe o princípio da continuidade do serviço público, eu fico na gestão até o outro concursado entrar. Então, depois que o outro concursado entrou, teve alguns funcionários que foram dispensados, eu aproveitei esses funcionários que são muito bons lá no meu cartório. E aí eu achei engraçado que eu falei pra ela, tá vendo fulano, Beltrano? Tudo que você tá passando, eles passaram. Então tá tudo bem, depois você conversa com eles pra ver, é normal, é assim mesmo, isso é da rotina. E trabalhar em cartório, eu falo com meus colaboradores, não só em cartório, mas qualquer serviço público,
não é para qualquer um, porque é muita responsabilidade. E assim, eu trabalhei já em serviço público e eu sei que a demanda é muito grande, não tem funcionário para fazer as coisas, você faz aquilo e muito mais, né? Você acaba fazendo muito mais do que você está ali para fazer e você aprende muito também. É um aprendizado muito grande. E nem só isso, tipo, eu quero contratar, eu contrato, mas nem todo mundo quer. Tá ali por ser realmente muita responsabilidade. Então, acaba que a pessoa entra, mas fica com medo. Porque, por exemplo, reconhecer firma de uma venda de um veículo, né? Você tá garantindo a autenticidade daquele documento de que realmente aquela pessoa tá passando para outra. Mas pode acontecer de um fraudatário ir, entendeu? E manipular tudo. Então, a gente tem que ficar muito atento. Se a assinatura detalhes, realmente é a mesma. Então, quando alguém te pedir para você refazer o cartão, é para tua proteção, para não correr o risco de um fraudatário lá fazer qualquer rabisco e vender um bem precioso seu, que é o seu carro, por exemplo. Então, toma muito cuidado. Quando o cartório faz isso, é para tua proteção. Cartório não é burocracia, cartório é proteção. Tudo que a gente faz é para te resguardar. Por exemplo, por que pede tanto documento? É para saber se você é você mesmo. Porque senão qualquer pessoa ia lá, ia manipular tudo, você perde um imóvel seu, pensa. E é muito comum, gente, tentar fazer isso, tá? É o tempo todo, então a gente fica, aí muitos ficam tensos, por quê? Porque chegam fraudatários medos tentando fraudar e a gente informa a polícia, tem todo um protocolo. E aí olha a responsabilidade do... E para ganhar menos de R$10 no reconhecimento de firma. Então, quando você paga por um reconhecimento de firma, é para te resguardar. Quando você... Aí tem gente que fala assim, tá, mas nos Estados Unidos não tem que fazer escritura pública, mas eles cobram um absurdo de seguro para você, que é muito mais que o valor de uma escritura pública. Se alguém tomar teu imóvel sem você perceber, te dar um golpe, alguma coisa, você só vai receber tua indenização. Agora, poxa, tu criou uma história no teu imóvel. Aí você vai receber só uma indenização e o valor emocional que tem sobre isso. Eu faço parte da comissão internacional, né? Porque, assim, nós, né, notários, temos notários, inclusive, na China, gente. Então, notário é o quê? Tabelião também é chamado de notário. Sim. E eu sou coordenadora da Comissão de Integração em Tratados da União Internacional. Então, eu me relaciono com notários e tabeliães do mundo inteiro. E o Brasil é referência, gente, em vários países. Os serviços online de cartório são referências do Brasil. O único país que é tão bom quanto, e eu arrisco de dizer que o Brasil ainda é melhor, é a Espanha. Todos os outros estão se inspirando na gente. Então, você, do conforto da tua casa, poder fazer um serviço, nem precisar ir num cartório de notas, isso é maravilhoso e tá para te resguardar, sabe? Marla, nosso tempo está acabando, o bate-papo está tão gostoso, parece que tem tanto assunto ainda, né? Acho que esse bate-papo acho que duraria umas 2 horas. Mas eu queria te perguntar, aproveitar que você está falando aí sobre serviços online, né? Quais são os serviços que a gente pode fazer da casa da gente e alguns que não podem fazer, assim, que tem que mesmo estar lá no cartório? Qualquer serviço do cartório de notas você pode fazer de forma online. Inclusive o reconhecimento de firma, você mesmo entra no site, anexa o documento, paga por lá, não precisa nem conversar com nenhum colaborador. É só você entrar em contato com o cartório da tua região que faz todo esse serviço. Então, autorização de viagem tem como fazer online, procuração tem como fazer online. É mesmo? Inventário. Aí a pessoa, poxa, mas inventário tem como? Você alinha com o teu advogado faz a nomeação de inventariante, tem como fazer tudo de forma online. E mais interessante, por exemplo, assim, tem várias declarações que poucas pessoas sabem que é possível fazer, mas que resguarda elas. Por exemplo, declaração de que quer ser cremado. Se você não fizer essa declaração, você vai ter que ter uma autorização judicial para que isso aconteça, sabe? Doação de órgãos já é possível de estar fazendo, então você mostra para tua família, por mais que a família que opte, você já está deixando claro que era um desejo seu, que pode ter gente que acha que não.
Então, por exemplo, se você morrer, você quer que seus filhos sejam cuidados por alguém específico. Se você faz essa declaração, o juiz já vai ser mais tendente de dar a decisão para aquele sentido. Se você perder a consciência, você pode fazer uma declaração de que, por exemplo, olha, se eu perder a consciência, eu quero morar com meu filho mais velho, ou eu não quero morar em asilo, sabe? Ou eu quero ser cuidada por cuidadores tal, ou eu não quero ter determinado tratamento. Então, assim, tudo isso você pode escrever, sabe? Tudo isso você pode declarar. Então, qualquer coisa. Então, veio advogado, quantas oportunidades você tem de orientar o teu cliente e você tá aí passando dificuldade, sabe? Sem contar que eu vejo, né, que existem serviços que os advogados podem fazer diretamente no cartório, né? São facilitados. Olha, e outra coisa, por exemplo, tem várias pessoas que moram junto e não tem o documento de uma união estável. Então, assim, uma escritura declaratória de união estável é R$200, gente, em média. E você tem garantia para ter direito ao plano de saúde do seu cônjuge. E você tem direito, inclusive, a receber DPVAT. Você tem direito, inclusive, sabe? Então, tem várias coisas que, com essa simples prova que tem um valor de R$200, pensão por morte, sabe? Tudo isso. Aí, às vezes, as pessoas acham, não, é sobre bens, o meu parceiro vai achar que eu estou interessada, mas ele também vai ter direito. Se você faz uma declaração dessa e você morre, ele vai ter direito a uma pensão por morte para você. Aí, se você fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar aqui o inventário, meus filhos não vão ter dinheiro, como é que eu faço? Aí tem gente que fala assim, vou largar para eles se resolver. Poxa, paga um seguro de vida para você. Pronto, o seguro de vida hoje não é nem R$100 por mês e deixa a sua família tranquila, não deixa a sua família passando raiva nem dificuldade não, gente, sabe? Então é sobre isso, é sobre você encontrar várias formas. E você, advogado que tá vendo isso, olha quantas formas de ajudar o teu cliente orientando essas formas de resguardar. E eu falo que tem, para quem tá me vendo agora e não sabe a diferença do tabelião pro advogado, o tabelião é quem documenta, né, qualquer coisa que a pessoa quiser fazer para se resguardar. Então, eu tenho a fé pública do tabelião. O que é fé pública do tabelião? A lei eu sou fiscalizada todo ano, o juiz vai lá, analisa tudo o que eu faço, a minha vida é toda analisada, verifica se eu tenho dívida, Então, minha vida é analisada o tempo todo. Por quê? Porque é mais fácil analisar alguns tabeliões do que analisar todos os advogados. Então, o que a lei trouxe para facilitar tudo isso? O tabelião vai ter a fé pública de o que ele falar no documento vai ser considerado verdade. Então, o advogado vai conversar com o cliente dele e pensar assim, o que você quer documentar para você se resguardar? O cliente dele vai falar. E aí, o advogado vai levar para o tabelião vai conferir se tudo aquilo é verdade mesmo, e aí, conferindo, ele vai relatar aquele documento. Quando chegar para o juiz vai falar assim, se o tabelião falou, realmente é verdade, a não ser que vocês provam que o tabelião está errado, cometeu algum crime. Que para mim é péssimo, porque eu vou levar um procedimento criminal, administrativo, então eu quero sempre estar andando na linha. Diferente de você regulamentar isso, advogado, por um instrumento particular, porque quando chegar lá, o juiz vai falar, se a outra parte questionar, o juiz vai falar assim, advogado, você precisa provar então que o que você falou aqui é verdade, e não a outra pessoa ter que provar. Então, a função do advogado é dar toda essa consultoria jurídica, mesmo porque a experiência dele é ver quais são os problemas que pode acontecer. E a função do tabelião é pegar tudo isso que o advogado traz de informação, documentar certinho, e isso fica guardado eternamente nos cartórios. Então, um imóvel que você comprar hoje vai estar a vida inteira essa informação lá dentro do cartório. Por isso que é importante você se resguardar. E os serviços que são feitos são compra e venda, escritura de compra e venda, faz num cartório de notas, sabe? Inventário. Inventário é quando a pessoa falece, ela precisa dar entrada, chamar um advogado e dar entrada no inventário, porque senão ela vai ter uma multa que ela vai pagar de imposto. E várias outras informações. Inclusive meu Instagram, Marla Camilo, eu dou várias orientações sobre isso. Marla, para fechar, né? Olhando para aquela câmera, eu gostaria que você falasse para os empresários, porque eu vejo, né, que geralmente as empresas elas têm dificuldade de crescer, às vezes não é nem tanto pelos profissionais que estão atuando ali, né? Você mesma sabe disso,
Você praticamente testemunhou isso, né? Então, às vezes, precisa trabalhar o comportamento do próprio empresário para que ele possa gerir o empreendimento dele. Então, assim, o que você falaria para essas pessoas que estão aí começando e as pessoas que já estão atuando, mas que não conseguem se desenvolver? Exato. O empresário, se você está muito no operacional, é importante você repensar sobre isso, porque a tua função é estratégica. É importante você ter pessoas realmente de extrema confiança, você remunerar eles bem, para que você consiga pensar melhor no seu negócio. Bacana. Marla, muito obrigada, tá? Agradeço aí sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. todo carinho, até que enfim consegui vir, né? A gente já tem um tempo conversando, mas realmente eu adoro o que eu faço, tudo que eu faço eu adoro. Um grande amigo meu brincou comigo e falou assim, Marla, você é uma ativista social. Ativista social? Por quê? Porque você fica falando um monte de coisa que você pensa aí nas redes sociais. Isso é ótimo, é ótimo. Isso é só ativista. Eu falei assim, tá bom, então eu sou uma ativista, se isso te deixa mais confortável. Mas é sobre mostrar aquilo que tá no meu coração e que às vezes eu olho e pra mim é tão óbvio. E o mais interessante é que várias pessoas me falam, Marla, o óbvio também precisa ser dito. Isso aí. Sabe? O óbvio, gravem isso. O óbvio precisa ser dito. Então, você empresário, inclusive, várias vezes você fica emputecido com o teu colaborador porque você falou, porque você pensou que ele tivesse pensado. Não. Senão ele estaria na tua posição de liderança, ele estaria sendo seu concorrente. O óbvio precisa ser dito e eu ainda acrescento. E escrito, né? Porque aí você dando uma lista, um cheque, para ele checar, aí não tem como questionar. E é sobre isso que os cartórios. Os cartórios, eles... Por que anotaria? Porque anota ali tudo realmente que precisa ser constatado para depois ser apresentado para o juiz, caso exista alguma necessidade no futuro. Muito obrigada. E nós estamos aqui, aproveitando aqui o Confino, produto Confino, e eu tenho um presente para você. Ah, adoro! Eu trouxe um presente do Confino para você. Pode abrir. Eu vou abrir já comendo, né? Essa Isso composta aí. maravilhosa que vocês têm. Vamos Espero ver. que você goste. Que lindo! Tantarará. O que será? Tantarará. Gente, Confino é um produto... É um produto sem conservante. A gente tem aí a geleia de pimenta, temos, né, o antipasto de berinjela e temos produtos para presente também. Gente, não é puxação de saco, mas a geleia de pimenta é a melhor de todas da minha vida. E olha que eu já comi geleia de pimenta no mundo inteiro, tá bom? É a melhor. Ah, gostei. Se vocês não experimentar, vocês estão perdendo. Mas tem que gostar de pimenta. Se não gostar, nem experimenta. Mas ela é maravilhosa, eu amo. E tem, olha isso aqui. Ai, que chique, tem a colherzinha. Esse detalhe aí. Pode abrir para você ver o que é. 10 ideias para você aproveitar melhor a sua geleia de pimenta. Nossa, churrasco, no salmão grelhado, no pizza. Nossa Senhora. Eu já gosto, imagino com isso. Né? Agora não vivo sem isso, gente. Obrigada.